16ª semana do tempo comum, terça-feira, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos, e esperando do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meus irmãos, minhas irmãs, é importante olharmos bastante o contexto desse capítulo 12. O capítulo 12 está, o capítulo 13 é o chamado capítulo das parábolas, o capítulo 11, o chamamento dos discípulos e as exortações para quem quer ser discípulo de Jesus. No final deste capítulo 12, nós encontramos o alargamento deste discipulado de Cristo. É lógico e evidente que muitas pessoas, interpretando intencionalmente mal este texto, querem colocar um desprezo sobre a mãe de Jesus. É importante lembrarmos que as línguas bíblicas do Antigo Testamento, de maneira especial, não tinham palavras para expressar parentes próximos. Utilizavam a mesma expressão para irmão. Então, o irmão poderia ser um primo, o irmão poderia ser um concunhado, enfim. Muitas religiões, inclusive, que pregam esta ideia de que a mãe de Jesus teve outros filhos, portanto, a dimensão dos irmãos, defendem que dentro das suas próprias igrejas e congregações são irmãos. É o irmão fulano de tal, o irmão fulano de tal, enfim. O batismo nos faz irmãos uns dos outros e filhos do mesmo Pai. Portanto, aquilo que hoje ouvimos no Evangelho, na verdade, não é um desprezo. Vejam, a própria expressão de Jesus, olhar a multidão que agora quer ser discípulo dele, discípulo do reino, e olhando para essa multidão lembrar que aquele que faz a vontade do Pai, este é irmão, pai, mãe. Enfim, a família toda pode se tornar a dimensão do discipulado. É uma falta de conhecimento bíblico dizer que isso é um desrespeito ou uma desconsideração à Nossa Senhora, a Maria. Primeiro porque, pelo mesmo conceito de Jesus, aquele que faz a vontade de Deus é meu pai, minha mãe, meu irmão, ou seja, faz parte da família do discipulado. Nossa Senhora, segundo o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, diz: faça-se em mim segundo a vontade de Deus. Então ela, na verdade, torna-se modelo desse ensinamento. Ela, na verdade, é a primeira cristã, portanto, como nos dizia Padre Zezinho na sua canção. Então não há, de maneira alguma, nenhum tipo de humilhação ou desmerecimento da figura de Maria neste Evangelho. Muito pelo contrário, fortalece aquilo que ela deve ser, sair da condição de mãe para se tornar discípula. E é exatamente isso que acontece. Quem conhece a Sagrada Escritura sabe disso. Os fatos importantes da vida do seu filho, a pregação, o Pentecoste, a cruz. São João nos diz, inclusive, que o primeiro milagre que manifesta a glória de Deus, isto é, a glória da cruz, é a pedido de Maria. A sua presença é fundamental e é imprescindível, e ela toma um protagonismo naquele momento tão profundo. Não confundir esse discipulado de Maria, essa entrega de Nossa Senhora, como um protagonismo simplesmente feminino contra a tradição patriarcal. Muito pelo contrário, consolida algo próprio da espiritualidade e da maternidade de Nossa Senhora, que tem como consequência principal o discipulado. Então, quando Cristo explicita isso no Evangelho segundo Mateus, deseja, então, que Maria não só seja mãe,
não só seja aquela que administra a dimensão da vida oculta de Cristo, mas também a sua vida pública, que é a vida do discipulado. Hoje também nós comemoramos a memória facultativa de São Lourenço de Brindisi, um grande santo da ordem capuchinha, doutor da igreja. É também ele que nos dá a graça de uma mariologia muito profunda. Existe uma obra deste santo chamado Mariales, que fundamenta toda essa espiritualidade do conceito de Nossa Senhora. A contribuição profunda da vida franciscana, da maneira franciscana de vivenciar a fé mariana. Tanto é verdade que toda a ordem é consagrada à Imaculada Conceição, este título que manifesta a pureza e a consagração total de Maria a Deus a seu serviço. Peçamos então a São Lourenço de Brindisi que possa interceder por nós e que a Mãe de Deus, nossa padroeira, também possa rogar a Deus diante do seu trono glorioso pela nossa salvação. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.